Diz assim a palavra do nosso Deus: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo o sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Pai, esta é a tua palavra, esta é a tua voz, Senhor, que foi lida. Neste momento, Senhor Deus, a palavra será pregada, exposta à tua congregação. Que o teu Espírito Santo a faça penetrar no coração do teu povo e que lá ela ache morada. Que o Espírito Santo faça com que esta palavra seja válida, com que esta palavra seja eficaz para transformar corações, vidas e famílias. Que esta palavra, Senhor Deus, nos santifique pelo poder do Espírito Santo e no nome do Teu Filho que oramos. Amém. Este é o último domingo do ano. Se nós olharmos para trás, nós iremos lembrar de vários momentos, várias situações que passamos ao longo desses dias, né? E também, ao se aproximar do último dia do ano, do dia 31 de dezembro, também olhamos com esperança para o futuro. Mas a Escritura, e também quando nós estamos em um momento de transição, algo que vem em nosso coração e em nossa mente é o que deve ser prioridade em nossa vida. O que é que nós devemos colocar em primeiro lugar no nosso dia a dia? E este salmo, ele vai tratar sobre isso. Ele vai tratar sobre o louvor ao Senhor. E é isto que nós devemos colocar como algo fundamental em nosso viver. Olhando para o passado, para tudo que já passamos, para tudo que já vivemos, para todas as experiências vividas e para o futuro, aguardando o que o Senhor tem preparado para nós. Então, nós louvamos ao Senhor pelo passado e pelo futuro que Ele tem preparado. Veja, e aí nós pensamos, mas o que é louvor? Muito se fala em louvor hoje em dia e também no nosso meio cristão, a gente fala muito em louvor, mas alguns nunca pararam para pensar o que é o louvor. Será um estilo de música? É como adoração, né? Quando se fala em adoração hoje, em algumas denominações, algumas pessoas vão pensar que é um estilo musical. E quando se fala em louvor, também se pensa isso. Vamos louvar ao Senhor. Aí um pega logo um violão, o outro pega o baixo, a bateria, vamos louvar. Mas o louvor descrito pelo salmista é algo no corriqueiro, no seu dia a dia, é algo que você faz constantemente, lembrando dos feitos do Senhor. Veja, louvor é enaltecer com suas palavras, é elogiar, declarar digno de aprovação, é aplauso, é aprovar aquele feito. Você está louvando alguém quando o aplaude, você está louvando alguém quando elogia, quando declara digno de um feito. Alguém realizou algo, alguém passou em alguma prova, passou em algum concurso, conquistou algo que sonhava conquistar, então você o louva pelaquele feito. Então, quando nós louvamos ao Senhor, nós lembramos dos seus feitos e o elogiamos, o aplaudimos, o enaltecemos,
falamos o quanto Ele é bondoso e grandioso pelo feito que Ele realizou. Quando falamos em cântico de louvor, é isto. Quando nós cantamos louvando ao Senhor, nós temos que prestar atenção no que estamos cantando. Estamos mesmo louvando? Aquele louvor está sendo para o homem ou para Deus? Que hoje muitas músicas gospel são realizadas para o homem, né? Você acaba enaltecendo o homem e não a Deus. Então, um parêntese, quando você estiver escutando um cântico gospel, uma música gospel, veja o que aquela música o que ela está enaltecendo, quem ela está louvando, se ela está louvando você ou se ela está louvando o Senhor. Veja que o objetivo do salmista, no Salmo de número 11, é simplesmente inculcar na cabeça dos fiéis, inculcar na nossa mente, o fato de que nada lhe é mais proveitoso do que viver uma vida celebrando os grandes feitos do Senhor. Então veja, como nós vivemos no nosso dia a dia? Celebrando o Senhor. Se nós colocarmos em nosso dia a dia outras ações que não celebrem as vitórias que o Senhor tem conquistado para nós, nós vamos estar tirando o lugar de Deus do nosso coração e enaltecendo outras coisas. Nosso catecismo maior, ele vai tratar isso quando ele fala do primeiro mandamento. O que o primeiro mandamento nos ordena fazer. E aí ele vai falar, o primeiro mandamento, não terás outros deuses, ele fala que nós devemos louvar a Deus e somente a Ele, louvar constantemente o Senhor. Então isso é uma ação do crente, é o dia a dia do crente. Nós lembramos constantemente do sustento do Senhor. Nós observamos também, historicamente, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o povo de Deus ele era meio bipolar. Quando a gente fala de Israel, do Antigo Testamento, nós estamos falando de nós. Eles apontam para o povo de Deus. E aí é uma montanha-russa de sentimentos. O povo vê os gloriosos feitos do povo de Deus no deserto, quando estão saindo do Egito, rumo à terra que mana leite e mel. Eles veem o maná caindo, eles veem a tocha os guiando, eles veem a providência de Deus surgindo. E aí, no outro dia, eles já estão reclamando, já estão achando vendo as dificuldades, já estão sentindo falta do Egito. Então, eles deixam de louvar a Deus e passam a reclamar. E na nossa vida, com certeza, se você olhar para o ano de 2025, este ano que está acabando, você vai ter muitos motivos para se entristecer, talvez. Talvez você tenha muitos motivos para, eu quero abandonar tudo. Mas veja, a palavra de Deus nos instrui que nós devemos viver louvando ao Senhor pelos seus gloriosos feitos. Se o Senhor te livrou de uma coisa, ou mesmo que você não tenha visto, você está chegando ao final do ano saudável, com sua família, bem, com sua casa, isso já é um motivo para você esquecer tudo de ruim que aconteceu e louvar o Senhor pelos seus gloriosos feitos. Então veja, este é um salmo que ele abre uma série de outros salmos. O salmo de número 111, ele abre uma série de salmos de aleluia, chamado salmos de aleluia. Por quê? Porque ele vai do 111 ao 118, são salmos de aleluia, e eles louvam ao Senhor, são salmos de engrandecer, de falar dos grandes feitos do Senhor. E normalmente esses salmos eram cantados na Páscoa. A Páscoa judaica, ela acontecia em vários momentos, por exemplo, era uma ceia e nessa ceia há um passo a passo a ser realizado, e em cada momento de um passo a passo que ocorria, eles entoavam um salmo. E era esses salmos entre o 111 e o 118. Provavelmente, quando se fala da última ceia, que diz que tendo cantado um salmo, eles saíram depois que Jesus dá a ceia aos discípulos, é um desses salmos que Jesus cantou. Provavelmente o de número 118. Então, eles faziam por partes, eles comiam ervas amargas, comiam pão asmo. Cada parte dessa eles entoavam um salmo. Então faz parte desses salmos de
aleluia. Então vamos aprofundar mais e ver o que o salmista quer nos demonstrar através do seu cântico, através da sua oração. Lembrando que os salmos, eles são cânticos que o Senhor nos dá. E ele vai nos demonstrar o como, em primeiro lugar, como e onde nós devemos louvar o Senhor. E depois ele vai demonstrar os motivos que nós temos de louvar ao Senhor. Então, em primeiro lugar, no verso de número 1, ele vai falar sobre como e onde nós devemos louvar ao Senhor. Como e onde nós louvamos a Deus. Veja o verso de número 1, de novo. Diz assim, ele começa, aleluia. Só um ponto aqui. Quando se diz aleluia, veja que nós falamos muito, né? Aleluia. Glória a Deus, isso é um linguajar do crente, do cristão, né? Porque está na Bíblia e o crente gosta muito dessa palavra. Mas o que ela significa? No hebraico, é a língua original dos Salmos, ela é uma junção de duas palavras. A primeira é halu e a segunda já, né? Já de Yahvé. Então ela quer falar Alu, louvar, louvor. E aí, Yah é uma abreviação de Yahvé, que é o nome de Deus, do Senhor da Aliança. Você vai ver ainda no verso de número 1, esse Senhor em letras maiúsculas, em caixa alta, é o Senhor da Aliança. É quando aparece o nome Yahvé, ou alguns traduzem por Jeová. Então, Yahvé é o Senhor da Aliança. Então, ele começa o Salmo falando louvor ao Senhor da aliança. Então, este é um salmo que está louvando o Senhor que fez uma aliança com seu povo. Esse é o título do salmo, um louvor a Yahvé. Então, é isso que ele está nos demonstrando, ou louvado seja Yahvé. Então, veja, o salmista ele vai dar início com essa chamada, um louvor a Yahvé, e diz, de todo o coração rendei graças ao Senhor. Em primeiro lugar, ele vai dizer como nós devemos louvar ao Senhor da aliança, como nós devemos louvar a Deus, nosso Pai. Veja, ele primeiro dá o exemplo de render esta graça e ele também nos instrui a fazer o mesmo que ele faz. Ele diz, aleluia, de todo o coração renderei, né? Então ele diz, de todo o coração nós devemos fazer este louvor, de todo o coração nós devemos render graças ao Senhor. Ele, quando diz de todo o coração, ele não está colocando aqui uma ênfase em força, em uma pressão interna que é externada. Quando a gente vai num meio neopentecostal ou pentecostal e a gente fala de uma oração fervorosa de todo o coração, a gente vê aquelas pessoas colocando força, colocando intensidade na oração, de um jeito de se derramar. Mas o que o texto demonstra, quando fala de todo o coração, é de um coração reto e honesto. E isso é importante para o nosso entendimento. Porque às vezes você vai ver alguém orando e vai ver, nossa, que oração piedosa, olha como aquela pessoa ora com fervor, olha como ela ora colocando potência em sua oração, e você acaba se achando indigno de orar ou envergonhado em orar. Mas o que o salmista está falando quando ele diz para nós orarmos de todo o coração, é com o nosso coração à prova diante de Deus, é com o coração aberto diante do Senhor. Então nós vamos orar louvando a Deus, nós vamos render graças ao Senhor com um coração reto e honesto. Este é quem eu sou. Tem uma música em inglês que traduzido o título Aqui está meu coração, Here's my heart, aqui está meu coração, Senhor, que ele canta justamente isso. O cantor ele fica falando, aqui está meu coração, Senhor, aqui está meu coração. E ele demonstra quem eu sou. E é essa a verdade. Quando nós vamos num coração reto e honesto diante de Deus, a gente mostra quem nós somos. Esse é o segredo da oração, vocês sabiam? Você se apresentar a Deus
sem máscaras, se apresentar a Deus do jeito que você é mesmo. Veja como era Davi, veja como eram os homens de Deus. Nenhum era santo, nenhum era perfeito, mas quando eles oravam, quando eles louvavam ao Senhor, eles iam de peito aberto, eles iam de coração aberto. Este é quem eu sou. Calvino, sobre esse início, vai dizer assim: este é um ponto digno de nota, de não ser de todo o coração, não ser essa intensidade, mas ser um coração reto e honesto. Este é um ponto digno de nota, para que ninguém desanime por não ser capaz de nutrir esperança de atingir aquela perfeição de coração que é tão desejável. Pois, por mais imperfeito que sejam nossos louvores, podem ser aceitáveis aos olhos de Deus, desde que pelo menos nos esforcemos sinceramente em render-lhe este ato de devoção. Então, o Calvino vai dizer que isso é algo digno de nota, de um coração sincero diante de Deus, porque muitos se sentem dignos de estar diante do Senhor, porque não conseguem falar muito bem, não conseguem ser eloquentes ou se apresentar. Mas o louvor tem que ser dado de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Isto é o que o Senhor nos pede através do Salmo, é o que o salmista nos instrui a fazer. Então, aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor da aliança. De todo o coração eu rendo graças a Deus, pelo que Ele é. Render graças é pelo que Ele é e não pelo que Ele tem feito. Graça é algo imerecido, é algo sem nada em troca. Você vai render graças ao Senhor, você vai elogiá-lo, você vai enaltecê-lo, você vai louvá-lo simplesmente por quem o Senhor teu Deus é. Mesmo que pareça que Ele não esteja fazendo nada na tua vida. Veja que eu disse pareça que está, porque o Senhor sempre está fazendo algo em nossas vidas. Mas mesmo que pareça, mesmo que você não perceba Ele fazendo algo, você tem que louvá-lo, porque Ele é o Senhor de todo o mundo, Ele é o Senhor de todo o universo, Ele é o Senhor da aliança. Então o salmista, primeiramente, ele instrui como nós devemos louvar a Deus de todo o nosso coração. Coração sincero, um coração quebrantado, um coração reto e honesto diante dele. E ele também vai demonstrar no verso 1, onde nós devemos louvar ao Senhor. E aí ele instrui no final do verso 1, ele diz assim: na companhia dos justos e na assembleia. Isso para alguns teólogos e estudiosos, ele vai estar colocando dois tipos de reuniões, entre os justos e na assembleia. Então, seria um grupo mais particular e um grupo maior, na assembleia, na igreja, e talvez ali com amigos mais próximos. Mas o entendimento melhor é que essas duas palavras, elas estão se referindo à mesma coisa. Ou seja, ela pode ser traduzida dessa forma: na companhia dos justos na assembleia. E também na assembleia, mas é na companhia dos justos na assembleia. É na reunião dos justos, na santa assembleia. É essa reunião que nós estamos fazendo. Então ele vai dizer: olha, de todo o coração rendei graças ao Senhor, com os justos na assembleia. Isso nos chama e nos convoca a nos reunirmos como uma santa assembleia do Senhor. Então o Senhor nos convoca a louvá-lo juntos. É isso que o salmista está falando. De todo o coração eu renderei graças ao Senhor. E ele está apontando para si. De todo o coração eu renderei graças ao Senhor na Assembleia dos Justos. Quer dizer, ele também demonstra através do texto que ele sente uma ansiedade pelo momento que ele renderá graças ao Senhor na reunião dos justos. Você tem ficado ansioso pelo domingo? Você tem ficado ansioso pelo dia do Senhor, pelo momento do culto? Olha, é sábado, amanhã tem culto, glória a Deus. Olha, já almoçamos, vou descansar um pouquinho, porque 7h30 eu vou reunir com os justos, vou reunir na Assembleia dos Justos e vou poder louvar o Senhor com os meus irmãos.
Veja como o salmista ele demonstra essa ansiedade pelo momento que ele renderia graças ao Senhor na Assembleia dos Justos. Isto é algo que ele está nos instruindo para vivermos dessa forma. Então veja que em primeiro lugar ele vai demonstrar isso, como e onde nós devemos louvar ao Senhor. E nos versos seguintes do Salmo, do 2 ao 10, ele vai demonstrar motivos deste louvor. Ele vai louvar ao Senhor e vai falar os motivos que o povo tem para louvar ao Senhor. Veja, do verso 2 ao 4, ele vai demonstrar as obras de Deus. Nós devemos louvar a Deus, louvar ao Senhor, pois as suas obras são grandes, as suas obras são belas e são memoráveis. Ele diz nos versos 2, 3 e 4. Veja o verso 2: eu louvo ao Senhor porque grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. E aqui é algo interessante para nós. Por quê? O que é que o salmista está dizendo com grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos que nelas se comprazem, que nelas se alegram? Você se alegra no que o Senhor Deus fez na tua vida? Você se alegra pelo que o Senhor fez com a tua igreja, com a tua família, pelo seu irmão? E aí ele vai dizer que aqueles que entendem a obra do Senhor, aqueles que veem que a obra do Senhor é grande, eles a consideram. E o que é esse considerar? É estudar, é se aprofundar no Senhor. Então veja, à medida que eu reconheço que o Senhor, as obras do Senhor são grandes, à medida que eu conheço que o Senhor é louvado pelos seus gloriosos feitos, eu também sou instruído a estudar mais esse Senhor. E como é que eu estudo? Através da Escritura, ela é a palavra, é meditar na palavra, é conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor na palavra de Deus. Só assim nós podemos conhecer. Então, se eu reconheço que o Senhor me transformou, se eu reconheço que Ele mudou o meu viver, se eu reconheço que antes eu era condenado e agora sou salvo, o que é que isso gera no meu coração? O interesse por Deus, o interesse por esse Senhor que me salvou. Então eu vou querer estudar, eu vou querer saber mais quem é Ele, eu vou querer conhecê-lo a cada dia mais. Veja, se alguém fez algo bom para você, é assim que você age. Quem é este? Olha, alguém te mandou algo, fulano. Quem é fulano? Vou pesquisar, vou querer saber quem é, o que é que ele faz, de onde ele vem. Eu vou fazer uma visita, eu vou retribuir de alguma forma. Então, ele diz, grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nela se comprazem. Então, você se alegra na obra do Senhor? Então, conheça mais o seu Senhor. A versão em inglês da Escritura vai dizer, grandes e estudadas por todos que se deleitam nelas. Então, outra tradução, né? As obras do Senhor são grandes e estudadas por todos que se deleitam nas obras do Senhor. Então, os redimidos, eles puderam aprofundar-se nas ações de Deus. O que o Senhor tem feito? O que o Senhor fez? Olhe para o passado, olhe para as Escrituras, olhe para outros homens de Deus, veja as grandes obras do Senhor, conheça o Deus que te salvou. É isso que Ele está nos instruindo. Então louvamos a Deus porque suas obras são grandes. Louvamos a Deus porque nas suas obras há glória e majestade, diz o verso 3. É o que ele quer dizer, é que sua obra é bela, é algo bonito de se ver, é algo que nos deixa nossos olhos brilhando. Gloriosas e majestosas são as obras do Senhor. É como se você estivesse diante de uma das grandes maravilhas do mundo. É como se você estivesse diante de uma paisagem belíssima. Você fica deslumbrado, seus olhos ficam brilhosos. Você fica até, às vezes, perde a respiração. Então, as obras do Senhor, elas fazem isso conosco. Por isso que Deus é digno de louvor, porque as suas obras são incomparáveis, são belas e majestosas, e a sua justiça permanece para sempre. O que o salmista está nos instruindo é que as obras de Deus revelam sua justiça,
que permanece para sempre. Então, aquilo que o Senhor realiza demonstra a justiça de Deus. Veja, o que o Senhor realizou com o povo que estava no Egito e que foi retirado do Egito, foi liberto, foi o quê? Demonstração de justiça. Justiça para o povo, justiça para aqueles egípcios que também foram condenados quando a água caiu sobre eles. Então, todas as obras de Deus, elas demonstram sua justiça. E nós louvamos a Deus pela sua justiça também, porque a sua justiça permanece para sempre. Isso quer dizer que Deus é imutável. Deus não é como um juiz terreno que pode, de alguma forma, mudar sua decisão por interesse. Mas Ele nunca mudará. O Senhor nunca terá o justo por injusto, nem o injusto por justo. A sua justiça é perfeita e ela permanece para sempre. Por isso nós louvamos ao Senhor. Nós também louvamos a sua obra porque ela é memorável, porque são memoráveis as suas maravilhas, as suas obras maravilhosas são memoráveis. Isso é digno de ser trazido à lembrança constantemente. Memoráveis as maravilhas do Senhor. Veja que sempre que nós estamos na igreja, a gente lembra de obras do Senhor de até 4.000 anos atrás, não é? Quando a gente fala do Antigo Testamento, quando a gente ensina sobre Davi, quando a gente ensina sobre o Gênesis do Senhor, lá no livro de Gênesis, quando a gente ensina o livro dos Reis, nós estamos nos maravilhando na obra do Senhor. E nós não precisamos ir tão longe. O que o Senhor realizou na tua vida são obras dignas de você trazer à memória, constantemente. Então, se algo aconteceu na sua vida, você vai louvar o Senhor. Ah, mas faz tanto tempo, mas é uma obra tão maravilhosa que você tem que trazer à memória constantemente e louvar ao Senhor por aquele glorioso feito. Veja, Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Aqui o salmista diz, nós louvamos por quem Ele é. Bondoso e misericordioso. Por quê? Porque o Senhor não necessitava fazer nada conosco. O Senhor não necessita nos dar nada. O Senhor não necessita realizar sua obra sobre nós, mas Ele o faz. E Ele faz isso de forma majestosa. Então, nós louvamos ao Senhor pelas suas obras. O verso 5 e o verso 6, o salmista vai nos instruir a louvarmos ao Senhor pela sua providência, por conta da aliança que Ele tem conosco. O Senhor, a providência de Deus é todo a regência que Ele faz do mundo para que o seu querer se cumpra e para que o nosso fim seja alcançado, a salvação. Então veja, ele vai dizer, e tem algumas chaves no verso 5 e 6, que ele diz assim: dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Veja que ele diz, aos que o temem e ao seu povo. Este é o Deus da aliança. Ele separou um povo para si. Deus, Ele não trata do indivíduo, mas de um povo. Lembra como o salmista começou no verso 1? Eu renderei graças onde? Na Assembleia dos Justos. E aí ele traz aqui que os que o temem e ao seu povo. Ele traz essa ideia do coletivo, de estarmos unidos, recebendo as bênçãos do Senhor, vendo e provando este Senhor da aliança. A aliança de Deus nunca será quebrada, e nós veremos isso, Ele tratará disso. Mas o Senhor providencia tudo que nós necessitamos por causa de quem Ele é. Este é o nosso Deus. Este é o Deus que fez uma aliança com o seu povo. E esse é o Deus que nos sustenta. Como eu falei no começo, você pode até lembrar de coisas que não são tão agradáveis que você passou neste ano ou em sua vida. Mas veja, você está aqui hoje.
E você tem muito a agradecer a Deus. E você tem muito o que louvar ao Senhor. Porque você está aqui hoje. E tudo passou. E tudo passará. Mas as promessas dele nunca passam. Mas todas se cumprirão. Então nós devemos louvar por causa da sua providência. E por causa da aliança que ele fez conosco. Os versos seguintes, o verso 7 e 8, vai nos instruir também a louvarmos a Deus por causa da perfeição da sua lei, da sua instrução. Lembra que lemos em Deuteronômio, Deus instruindo o seu povo, lá na nossa liturgia? Então aqui ele vai falar sobre a perfeição da lei de Deus, a instrução de Deus ao seu povo, para que o seu povo tenha a moral de Deus refletida neste mundo. Então Deus nos instrui. Ele diz nos versos 7 e 8: as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Os preceitos de Deus é sua lei, é o seu mandato para o seu povo. Ele diz: as obras do Senhor revelam a sua lei. Veja, ele está trazendo a obra do Senhor, ele está trazendo a providência de Deus, e agora ele demonstra que a lei do Senhor é perfeita. Ele diz: verdade. Veja, verso de número 7. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Então, a lei do Senhor vai gerar confiabilidade, vai gerar estabilidade, é algo instável, é verdadeiro, é algo que não muda. E aí ele continua: fiéis todos os seus preceitos. A sua lei ela é estável, segura e permanece firme. O que é ser fiel? É algo que não muda, é algo que é firme, é algo que permanece. Então o salmista vai dizer que a lei do Senhor é algo que não muda. O Senhor é algo que não está em transição, ele não volta atrás. É algo instável, é algo seguro para nós, é algo digno de nós confiarmos. Então, o Senhor da aliança merece toda a sua confiança. Merece tudo aquilo, para você despejar toda aquela sua ansiedade nele. Veja, eu falei sobre o passado, 2025, e também louvar o Senhor pelo futuro. Por quê? Porque o Senhor é estável. O Senhor permanece para sempre, o Senhor é imutável. Então, se Ele tem cuidado de nós, Ele cuidará de nós em 2026. Então, se este é o último momentos do ano e aquela ansiedade vem pelo ano de 2026, jogue ela fora, na confiança e louvando ao Senhor que não muda. Isso é algo que deve estar em nosso coração. E no verso de número 8, ele diz: estáveis são eles para todo o sempre. Quem? Os preceitos do Senhor, instruídos em fidelidade e retidão. Ele vai falar que eles são estáveis, não mudam, para todo o sempre, e instruídos em fidelidade e retidão. Eles foram feitos com fidelidade e a retidão do Senhor. Então, quando o Senhor instrui o povo através da sua lei, você vê que aquela lei é reta e fiel. É algo para o cuidado e o bem de todo o mundo. É algo que o mundo necessita e ela não muda. Vamos abrir lá em Mateus 5,18. Mateus, capítulo 5, verso de número 18. Olha o que o Senhor Jesus diz, 17 e 18. Não penseis que vim revogar a lei, ou seja, a lei não passa, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então veja, a lei do Senhor é instável. Ela não passa, ela não muda. E como ela é feita? Ela é feita, instruídos em fidelidade e retidão. Vamos abrir lá em Apocalipse 15, verso de número 3. Apocalipse 15, verso de número 3.
E entoava, diz assim a palavra, e entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Justos e verdadeiros, poderosos, grandes e admiráveis os feitos do Senhor. Então, tudo que o Senhor faz é algo feito em fidelidade e retidão, é algo digno de louvor, é algo grandioso e majestoso. Então, a lei do Senhor que nos instrui a viver como Ele nos requer que vivamos, é algo perfeito e digno de louvor. Quando o Senhor diz para nós observarmos a sua lei, Êxodo 20, não terás outros deuses, não farás para vós imagens de escultura, observar o dia de sábado, não matarás, não adulterarás, e o Senhor explica tudo isso no decorrer das Escrituras, o que cada um desses mandamentos significa. Ele está instruindo isso para o nosso bem, para o nosso cuidado, para nós demonstrarmos quem é o nosso Senhor. Ele demonstra seu caráter através da sua lei. E o nosso Deus é amor, é bondade, é retidão, é majestoso. Então sua lei é digna de louvor. A lei não é um peso, mas é algo para nós louvarmos, porque ela demonstra quem é o nosso Senhor. Os dois últimos versos, o 9 e 10, vai demonstrar que nós devemos louvar a Deus também, porque Ele nos redimiu. Se você não tiver qualquer outro motivo em sua mente de louvar a Deus, lembre-se que Ele te redimiu. E só isso basta, porque você passará a eternidade ao lado do teu Senhor. Veja, o verso 9 e 10 diz: enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Veja que o salmista ele dá um grito de louvor. Santo e tremendo é o seu nome. Por quê? Porque Ele nos enviou a redenção e a sua aliança é eterna. Meus irmãos, nós temos nossa redenção em Cristo. Cristo nos redimiu na cruz. Cristo nos salvou. Nós que éramos para receber a ira do Senhor, mas Cristo tomou o nosso lugar e satisfez a justiça e nos redimiu, nos dando acesso ao Senhor nosso Deus, ao Pai. E isso não muda. A aliança é eterna, estabeleceu para sempre a sua aliança. A aliança exigia derramamento de sangue. Se você observar o Antigo Testamento, um cordeiro era morto. O símbolo da aliança era a circuncisão, havia o derramar de sangue. Mas esse sangue exigido para a redenção foi derramado em Cristo, foi derramado por Cristo. Abramos lá em Hebreus 10. Hebreus 10. Vou ler do 1 ao 12, olha o que o texto diz. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes com os mesmos sacrifícios que no ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Quer dizer, aqueles sacrifícios de cordeiros não podiam ser perpétuos, porque todos os anos você tinha que se dirigir a Jerusalém e sacrificar para que seus pecados fossem perdoados. De outra sorte, verso de número 2, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Ou seja, se o sacrifício de um cordeiro valesse pela vida toda, não necessitaria nós todos os anos ir lá sacrificar. Entretanto, nesses sacrifícios, fez-se recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados.
Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos de oblação pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que te oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis que estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificados. Este é Jesus falando: eis-me aqui para fazer o sacrifício de uma vez por toda. E aí então o autor diz: nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta de corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E alguns fazem sacrifício todas as reuniões. Mas o autor de Hebreus diz: uma vez por todas, Ele nos redimiu, e o seu sangue é válido uma vez por todas. Mais à frente, capítulo 13 de Hebreus, versos 20 e 21, vai dizer: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Como somos redimidos? Os antigos, os judeus, eles achavam que nós éramos redimidos pelos sacrifícios, pela observância da lei. Não. O salmista vai dizer: enviou ao seu povo a redenção, enviou Cristo a nós e estabeleceu a sua aliança para sempre. A aliança está estabelecida para sempre por causa do sangue de Jesus Cristo. Ele diz: esse é o sangue da nova aliança, a qual nós estamos. Então nós louvamos ao nosso Deus porque Ele nos redimiu e porque isto nunca mudará. Nós somos seus e não há nada que possa nos tirar de suas mãos. O salmista termina este salmo demonstrando que observar essas coisas é a verdadeira sabedoria, e não a do mundo. Aquele que reconhece quem é o teu Deus e o louva por quem Ele é e por seus maravilhosos feitos, é o sábio neste mundo. Ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para todo o sempre. A verdadeira sabedoria está em observar o Senhor. Está em observar o que o Senhor te fez. Em 2026, você quer ser mais sábio? Observe e louve o Senhor. Observe as obras majestosas do Senhor na vida dos seus, na sua vida, na vida da Assembleia dos Justos, nos teus irmãos da igreja. E louve ao Senhor dia e noite por quem Ele é. Concluindo, o salmista nos chama a louvar a Deus, observando os gloriosos feitos dele em nossa vida, sabendo que tudo que Ele faz é perfeito e gracioso, demonstrando o seu cuidado e a sua aliança conosco. Irmãos, em Cristo nós temos a segurança da maior obra que o Senhor nos fez, e a mais digna de louvor, a nossa redenção. Louve ao Senhor todos os dias da sua vida, porque o Senhor te redimiu e todas as obras dele se cumprirão em você. Que o Espírito Santo conduza ao teu coração essas verdades e que façam essas verdades acharem moradas em ti.
Irmãos, em resposta ao sermão, vamos ficar em pé e entoarmos o cântico O Deus Fiel.